E eu vou começar a compartilhar também a minha tela da lousa. E eu espero que todo mundo esteja vendo a tela. Então, o primeiro curso, tá? Ele é um curso de modelos compartimentais. E que é isso? Tudo bem. Modelos compartimentais é assim. Nós vamos tomar uma abordagem populacional. Ou seja, e o que a gente pretende com isso? A gente pretende estudar a dinâmica de uma epidemia de doenças infecciosas. E nem toda epidemia é de doenças infecciosas, aqui a gente só vai falar de doenças infecciosas que se transmitem. O que quer dizer abordagem populacional? Né? Ao contrário de uma abordagem, por exemplo, de epidemiologia de campo, em que você vai olhar muitas vezes os indivíduos, e etc., estudar características do indivíduo, nós aqui vamos pegar e olhar para uma população, e essa população vai ser dividida em categorias, que são os tais dos compartimentos. Então, nessa população... desculpe, o que quer dizer com dinâmica de uma epidemia? Dinâmica quer dizer a mudança temporal do número de pessoas infecciosas, curadas, removidas, mortas, essa dinâmica temporal. Tá? Então, nessa abordagem, cada indivíduo está num estágio, desculpe, num estado relativo à infecção. No modelo clássico que nós vamos estudar aqui, a gente vai estudar um modelo que não é o mais simples, porque o mais simples é tão trivial que não vale a pena. Mas no modelo que a gente chamado, no modelo SIR, né, os indivíduos são classificados em susceptíveis, infecciosos e removidos. O que é isso? Tudo bem. Os susceptíveis são as pessoas que podem pegar podem ser infectadas por aquela doença, certo? Por aquela infecção. Que deixa eu já falar uma coisa. Existe uma diferença entre doença e infecção. Você pode estar ser uma pessoa infecciosa, pode não ter a doença, tá certo? No modelo SR, a gente vai considerar que um infeccioso também é a pessoa que transmite, ao mesmo tempo que ele também é a pessoa que está doente. Então, os susceptíveis são aqueles que podem pegar a doença, e a gente vai associar ao número total de susceptíveis uma função que pode variar no tempo, S de T, o número de infecciosos, que são as pessoas que podem transmitir a doença, que têm a infecção e que podem transmitir a infecção, certo? Muitas vezes isso é chamado de infectados. No modelo SR, infectado e infeccioso é a mesma coisa, poderia não ser, certo? Ele está infectado, mas ainda não transmitido, então, para um período, por exemplo, de latência, ou de um estado
pré-sintomática, alguma coisa assim, como é o caso da Covid e tal. Nesse modelo mais simples, isso não vai ser levado em conta. Certo? E removidos são todas as pessoas que deixam de ser infecciosos e adquirem imunidade. A gente não está considerando aqui uma doença que cause morte, poderia também considerar, tá? Nesse caso, as mortes entrariam no caso de removidos, e nós vamos considerar uma doença, uma infecção, em que o removido é uma pessoa que tem uma imunidade, entre aspas, eterna, ele não perde imunidade. Tá? Isso é importante, porque poderia e pode-se estudar situações em que a imunidade tem um decaimento, depois de um certo tempo a pessoa volta a ser susceptível. Seria um modelo S-I-R-S, porque depois do R o cara volta para S. Tá? Mas não é esse o ponto aqui. Então, nosso problema é estudar a dinâmica, que, no caso, é determinar como se comportam S, I e R no tempo. No entanto, se poderia pensar que eu quero achar soluções das equações. Então, essas equações, do jeito que eu vou escrever, porque ainda não escrevi as equações, já vou escrever aqui no momento, tá? Elas não têm solução analítica em termos de funções conhecidas, mas não importa, você pode muito bem resolver isso numericamente e não é um problema, uma coisa simples que você acha em qualquer software banal que resolva uma equação diferencial, ele vai fazer para você. Certo? Então, nós já vamos ver quais são os problemas que a gente gostaria de abordar através do estudo pelos compartimentais. Certo? Então, tem uma observação, tá certo? Que é a observação que eu tenho a fazer também podem se estudar muitos modelos com outros compartimentos, tá certo? E seriam, por exemplo, E de expostos, por exemplo, hospitalizados, falecidos, assintomáticos, etc, etc, muitos possíveis outros. Certo? Muito bem. Na última aula, nós vamos falar de modelos de COVID, que são modelos que são usados realmente. Certo? Não são toy models, modelos usados. E a gente vai ver que todos esses tipos de compartimento vai aparecer, vamos ter grandes sistemas de equações e tudo mais. Certo? Então, bom, antes de nos lançarmos, temos mais algumas observações, tá certo? Que é a seguinte. Opa, desculpa, eu aqui, errei. Mais algumas observações, tá certo? Que é o seguinte, né? Inicialmente, nós vamos considerar doenças infecciosas transmitidas diretamente, pessoa a pessoa. Exemplos: gripe, sarampo, Covid, certo? Mas isso não é a única coisa que se pode modelar através dos modelos compartimentais. Se quisermos falar, se quisermos escrever modelos
para doenças transmitidas por vetores, e aqui eu faço apelo aos matemáticos, que me perdoem o uso do jargão epidemiológico. Vetores são mosquitos, carrapatos, coisas que levam, que são entre uma pessoa e a próxima pessoa tem alguma coisa que que leva à doença, né? Por exemplo, na dengue, certo? Mosquitos, carrapatos, etc. Certo? Então, então, nesse caso, devemos introduzir compartimentos para a população do vetor. Você pode ter também a população, por exemplo, do mosquito, por exemplo, Aedes aegypti, e você classifica ele entre suscetível, infeccioso, etc. Tá? Então, os exemplos disso são dengue, malária, febre amarela, né? Certo? E, por fim, também tem mais uma categoria, que é a categoria das doenças transmitidas por um meio inorgânico. Certo? Por exemplo, água, terra. E nesse caso, você precisa, precisamos um outro tipo de modelo de compartimento. E o exemplo mais claro é cólera. Cólera se transmite através da água, né? Então, você tem água e você precisa introduzir, para modelar um modelo de transmissão de cólera, você introduz um compartimento que dá a carga de agentes infecciosos que tem na água. Certo? Então, é um modelo que não é bem de uma população, certo? Mas é um modelo acessório que serve para colocar dentro da ideia de sistema de compartimento também doenças que têm uma fase externa aos seus hospedeiros finais. Né? Então, um exemplo aqui. Cólera. Muito bem. Então, voltemos agora para a nossa parte mais matemática. Um modelo CIR. E vamos fazer as coisas com cuidado. Nós temos bastante tempo hoje e amanhã para fazer uma visão geral na primeira e segunda aula de como funciona o modelo CIR, onde a gente pode aprender todos não, mas muitos dos métodos de análise que são interessantes para modelos mais complicados e que possam então ser modelos para doenças mais complexas, que exigem outros tipos de coisas. Né? Então, vamos começar, certo? Então, a gente tem 3 funções, a gente vai querer escrever um sistema de 3 equações diferenciais, né, de primeira ordem, ds dt igual a alguma coisa, di dt igual a alguma coisa, e dr dt igual a alguma coisa. Né? E incorporar nisso a dinâmica de transmissão entre a dinâmica de transformação de susceptíveis e infecciosos e depois recuperados. Né? Então, a primeira coisa que nós vamos começar, comecemos com o compartimento de infecciosos. Comecemos, portanto, com di dt, certo? É igual, quer dizer, isso aqui é a variação temporal, obviamente, variação temporal. Certo? Isso aqui tem que ser uma função
do S, do I, do R. Vai ter uma entrada. De infecciosos que vão ser os suscetíveis que se transformam em infecciosos. Já vou falar desse termo. Antes de falar desse termo, eu vou falar da saída. E normalmente se coloca desse jeito. Uma certa constante, μ, que é uma taxa que poderíamos pensar, uma taxa de decaimento de infecciosos. Tá certo? Então, eu vou, antes de me lançar no sistema de equações, vamos nos concentrar só nisso aqui. Por quê? Claro que essa é uma equação que todo mundo sabe a solução, tá certo? Então, isso implica que I igual eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar o que consideremos uma coorte, né, que tem I índice zero, no tempo zero, infecciosos. E suponha que a gente não tem nenhuma entrada de novos infecciosos. Então, a única coisa que tem na equação do I é, conforme os infecciosos vão passando para recuperados, vai caindo o número de infecciosos, e é dado por isso aqui, certo? Muito bem. Então, obviamente, então, isso aqui é algo assim, né? Aqui você tem um certo I0, certo? Essa é a função I, e isso cai exponencialmente. Muito bem. Por que eu estou chamando a atenção para isso, para essa equação trivial? Porque alguém levantou a mão? É isso? Não. Tudo bem. Ok, peraí. Muito bem, tudo certo. Então, a gente... tem gente fazendo besteira aqui. Vocês estão me ouvindo? Sérgio, você está aí? Sim, sim. Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, senhor. Beleza. E estão vendo também, espero? Sim, sim. Muito bem. Por que eu estou falando dessa equação trivial? Porque tem uns negócios que, às vezes, são triviais, mas a gente tem que pensar um pouco. Porque você pode falar, quem é um? Você falar, é taxa de decadimento infecciosa. Tá, mas o que você sabe sobre a doença são parâmetros epidemiológicos, tá certo? Então, como é que você associa esse μ com um parâmetro que tenha sentido em relação à doença, certo? Então, eu vou mostrar que esse parâmetro μ está associado ao tempo médio em que uma pessoa fica infecciosa. E isso é algo que você vai e faz uma pesquisa, você pega muitas pessoas que têm a infecção e vê quanto tempo eles ficam doentes, certo? Quanto tempo eles passam infecciosos. Certo? Isso é uma coisa que dá para se calcular a partir de dados que você vai na saúde pública, nos hospitais, enfim. E com isso você passa a ser um parâmetro que tem sentido. Do jeito que está esse μ, ele não está bem, certo? É um parâmetro que tem dimensão 1 sobre tempo e eu não sei colocar um valor nele, se eu quiser usar dados adiante, tá certo? Então, mas então, bom, considere um momento em t, vou chamar t igual a s, tá certo? Em um momento, aqui você tem um i de s, certo? Em um momento t igual a s, i de s nos dá o número de infecciosos restantes em t igual a s, certo? Ou seja, todos aqueles que têm um período
E aqui, esse não é um termo técnico-matemático no sentido de ter alguma coisa periódica, tá? É um termo mais epidemiológico. Período infeccioso, período de infecciosidade, né? Maior que S, certo? Né? Se ele ainda está lá, por exemplo, você começou com 100 pessoas, 20 já passaram os recuperados, as 80 que você tem, por exemplo, tem o AS, quer dizer que elas têm um tempo, ficam infecciosas, maior do que tem o AS. Né? Pergunta. Quantos indivíduos têm tempo de infecciosidade, às vezes também tempo de infecção, infecciosidade, entre S e S mais delta S. Tá? Então, para responder isso, qual que é o número de recuperados até T igual a S? Quantas pessoas se recuperaram? Pensa naquele momento, naquela coisa. Comecei com 100, agora estou no meu tempo T igual a S, tem 80, quando se recuperaram, é os 100 menos os 80, ou seja, esse R no tempo S, tá certo? O número de recuperados, tá certo? Vai ser o número inicial menos o número I de S, certo? E o número de recuperados até T igual a S mais delta S, evidentemente R, S mais delta S, é igual a I de 0 menos I de S mais delta S. Agora, o que é R de S? Desculpa, R de S mais delta S menos R de S. Tá? Esse aqui vai ser um número de indivíduos. Com período de infecciosidade entre S e S mais delta S, tá certo? Vamos pensar assim. Estou aqui no meu tempo T igual a S. Comecei com 100, tenho 80. Quer dizer que eu tenho 80 que tem período maior do que S, tá certo? Em S mais delta S, digamos que agora tenho 70, tá certo? Então, tem 70 indivíduos com período maior do que 70, e o que ficou no meio foi os indivíduos que se removeram entre o tempo S e o tempo S mais delta S. Certo? Então, isso aqui, bom, é muito simples, então isso vai dar, colocando estas expressões aqui de cima, tá certo? Isso vai dar menos I de S mais delta S, mais I de S, e isso aqui vai ser menos delta S vezes DI ds, certo? Da definição de derivada, né? Muito bem. Então, esse é o número de indivíduos. Deixa eu tomar. Número de indivíduos com tempo de infecciosidade entre S e S mais delta S. Então, eu vou agora me perguntando tempo médio de infecciosidade nesta coorte, né? Vamos lá, começamos com 100, aí você tem um certo número que tem período de infecciosidade, por exemplo, um dia, depois 2 dias, 3 dias, 4 dias, e cada um tem uma certa população que tem período de infecciosidade
um dado valor, certo? Então, o tempo médio vai ser basicamente o quê? Esse vai ser a média de S, tá certo? Vezes I ds, certo? E vamos tomar o delta S infinitesimal, então isso vira um ds, tá certo? Eu somo, tá certo? Eu somo os períodos colocando como peso o número de indivíduos que tiveram aquele período, certo? Porque tem um menos aqui, certo? Muito bem. Tá. Então, isso aqui vai dar o quê? Bom, essa integral vai fazer, tá certo? Basicamente, fazendo as coisas passo a passo, né? Isso me dá, eu posso fazer isso por uma integração por partes, né? De 0 a infinito, desculpa aqui, de 0 a infinito, tá certo? De menos dds de S vezes I ds mais integral de I ds, certo? Né? Pela integração por partes. E isto nos dá, isto aqui dá S vezes I entre 0 e infinito, tá certo? No tempo infinito é quando acabou a doença. Aqui I vai a 0, tá certo? Porque é uma exponencial. E no tempo inicial é S igual a 0, portanto isso aqui é 0. Beleza? E o resto disso aqui, agora eu uso o fato de que I, tá certo? É I0 e elevado a menos μt, tá certo? Então, isso vai me dar menos 1 sobre μ, tá? E elevado a infinito, menos E elevado a 0, certo? Entre 0 e infinito. E isso dá quanto? Dá, esse aqui vai para menos infinito, desculpa, certo? Isso dá 0 e isso dá 1. Isso dá 1 sobre μ. Portanto, sobre μ é o período de infecciosidade médio. Muito bem. Muito bem. Por que eu fiz essa conta? Novamente, veja, quando a gente faz problemas de modelagem matemática e epidemiologia, mais que a gente venha das exatas, muitas vezes, certo? Mais modeladores vêm com um background, de alguma forma, de exatas, matemática em física, computação, tudo mais, a gente tende a ir diretamente para as equações, mas a gente tem que sempre tentar lembrar que a gente está tentando modelar um sistema que existe. No caso, a gente tem uma sociedade, uma população, onde tem uma doença. E a gente precisa fazer com que nossos modelos, de alguma forma, consigam fazer um contato claro com a realidade. E esse contato necessita que a gente tenha como dar sentido aos parâmetros que nós temos dentro do modelo, certo? Então, por isso que eu calculei esse tempo médio de infecciosidade, mostrei que 1 sobre μ é o tempo médio de infecciosidade, porque isso nos remete a de que é algum parâmetro que, a partir da, digamos, história natural dessa doença, tá? Você pode calcular. Claro que pode-se fazer coisas muito melhores, né? A gente poderia tentar usar uma distribuição de tempos médios e modelar isso, também é perfeitamente possível, mas é umas equações diferenciais que a gente não vai estudar, certo? Bom, então, voltando à equação que eu tinha escrito acima, basicamente, essa aqui, certo? Então, voltando a essa equação, tá certo? Agora nós queremos falar da entrada
desse termo aqui, a entrada de infecciosa. Isso, normalmente, então, vai ser escrito da seguinte forma, DI dt, certo? Então, aqui a gente já tem um menos i, a gente vai colocar um termo que é a seguinte, é S vezes I vezes N vezes uma constante beta. Nós vamos falar da constante beta ainda muito. Por enquanto, deixa ela aí. Menos mi. Por que esse termo é inspirado da onde? Esse termo é inspirado da lei de ação de massas da química e que também é usado na modelagem de populações, por exemplo, em problemas de ecologia de populações. Tá? Então, a ideia é que esse termo representa uma população em que todos os indivíduos podem ter contato com todos os outros indivíduos, certo? É a chamado well mixed, bem misturada. E, claro, nós vamos ter aqui um curso sobre efeitos de questões de redes de contato também, certo? E, evidentemente, esse é uma porta para se estudar muitas outras coisas, porque a população humana não é bem misturada mesmo, certo? Mas a gente faz essa aproximação e a ideia é, bom, que se o número de susceptíveis for zero, não tem como, de certa forma, haver entrada de novos infecciosos. Então, se S igual a zero, aqui, ok, não tem novos infecciosos sendo criados do nada, vamos dizer. As pessoas têm que ser susceptíveis para serem infecciosas, tá certo? Então, esse é um termo de entrada, e N, desculpa, não tinha escrito, N é igual a S mais I mais R, tá certo? Que é a população total. Muito bem. Nós vamos ainda discutir por que tem esse N aí, mas vamos com calma, tá certo? Bom, agora eu vou correr um pouco, tá certo? Então, se esse aqui é a taxa de saída de susceptíveis entrando para o grupo de infecciosos, então isso aqui tem que ser simplesmente menos isso, é a taxa de saída aqui. Não tem como criar susceptíveis nesse modelo SR que eu coloquei aqui, certo? Você não tem como um removido, por exemplo, virar susceptível, e eu não estou considerando que nasçam pessoas, certo? Então, e já vou chegar num outro ponto, certo? Bom, agora, estes que saem aqui do compartimento de infecciosos, eles vão para o compartimento de removidos e a gente fica com esse sistema de passagem. Esse é o modelo SIR. Muito bem. Esse é o modelo e a gente vai destrinchar ele com tudo mais. Certo? Então, ele tem essa questão, temos uma imunidade, entre aspas, eterna. Imunidade, não há perda de imunidade nesse modelo. Né? Outra coisa, a população é constante. Certo? Né? Se você somar as três equações, você vai ter DDT de I mais S mais R, e este vai cancelar com este aqui vai cancelar com este aqui, e este aqui vai cancelar com esse outro aqui, e pronto. DDT de N igual a zero, N é constante, a população é constante. Isso é razoável, tá certo? Isso é razoável no seguinte sentido. A boa parte das doenças, a população a gente está se referindo, certo? Ela é basicamente constante durante o período em que ocorre a doença. Então, há uma separação de escalas entre a dinâmica demográfica e a dinâmica epidemiológica. A epidemia, por exemplo, uma epidemia se dá uma população, por exemplo, uma epidemia de gripe, certo? Dura 1 ou 2 meses. E em 1 ou 2 meses, a população não mudou consideravelmente. Tá? Então, é razoável, certo? Considerar que a população é constante, certo? Bom, muito bem. Mas é claro que a gente tem essa não é a única forma
de se considerar uma população constante, certo? Então, essa população é constante, e aqui a gente vai dizer, neste modelo, não há dinâmica vital. Então, eu introduzi um novo termo aqui. O que é dinâmica vital? Então, dinâmica vital é uma situação em que há nascimento de novos susceptíveis à mortalidade, não pela doença, mas a mortalidade natural das pessoas, certo? A mortalidade. E a balanço de mortalidade e nascimentos. Quer dizer, para ser rigoroso, dinâmica vital precisa só ter isso, mas um modelo que eu vou escrever aqui, tá certo? Ele é um modelo em que há balanço, ou seja, a gente fica com a população constante do mesmo jeito. Mas existe um turnover, quer dizer, existem nascimentos e existem mortes na população. Portanto, veja, isso é bom para doenças que já têm, digamos, um período mais longo de existência, ou talvez uma doença que não é descrita por SIR, mas que sejam doenças endêmicas. Aí você precisa levar isso em conta, certo? Né? Então, por exemplo, para a gripe você não precisa, mas poderia para doenças que têm ciclos mais longos, em que esse turnover da população, esse nascimento e morte que se compensa o tempo todo, pode ter uma importância na dinâmica, certo? Então, um modelo, modelo com dinâmica vital vai ficar uma coisa assim. Eu vou pegar o DI dt, certo? E vou dizer que, bom, ele é o beta vezes SI vezes N, modelo CIR. Alguém chama aqui. É um modelo SR, tá certo? Portanto, a mesma coisa aqui. Mas eu introduzo uma mortalidade natural da população desse tipo, certo? Então, 1 sobre μ vai ser o quê? Não é mais o tempo médio da doença, mas é o tempo médio da vida das pessoas, certo? df dt vai ser mi i menos ni r. Eu vou só pôr que tanto i, tanto r quanto s tem a mesma taxa de mortalidade, que a doença não infecta, o estado da pessoa em relação à infecção não é afetado. Mas ds dt, ele vai ter que ter um termo, que eu chamo lambda de s, lambda de S e R, tá certo? De nascimento, portanto, termo positivo, e menos o beta, o S, o I, vezes, dividido por N, menos Mi vezes S. Também morre, certo? Para uma população constante, com N constante, eu vou ter que lambda, S e R, certo? Tem que ser igual a Ni vezes S, certo? De modo que este vai cancelar com este, tá certo? E, com isso, eu volto a ter populações totais constantes. Muito bem. Vamos, então, partir para a análise do modelo SR. SIR sem dinâmica vital.
Quem estudou sistemas dinâmicos teria a natural tendência de dizer, vou achar os pontos fixos, isso aqui, estudar a estabilidade dos pontos fixos, e isso não funciona direito, porque tem um número infinito de pontos fixos, existe uma degenerescência de pontos fixos, tá? E isso quer dizer que você tem que fazer um outro tipo de abordagem. Mas nós vamos agora, não queremos saber tudo sobre esse modelo, certo? Nós vamos nos colocar perguntas precisas sobre esse modelo e usá-lo para tentar responder alguma coisa que tenha um sentido do ponto de vista da epidemiologia da doença. Então, a primeira pergunta que nós vamos fazer é quando é que uma doença consegue se instalar numa população? Ou seja, queremos saber quando, dada uma população totalmente susceptível indivíduo infeccioso, desculpa, que é introduzido nessa população, né? Queremos saber quando esse gerará uma epidemia. E aqui eu uso uma definição de epidemia que não é necessariamente a dos epidemiologistas, mas é que dentro desse contexto de epidemiologia teórica, uma epidemia é simplesmente, tá certo? Ou seja, se I de T é crescente. Ou seja, eu introduzo um e eu quero ver se ele vai gerar, vamos dizer, novos infecciosos através da dinâmica de contágio, certo? E o número de infecciosos vai crescendo. Eu chamo isso de uma epidemia, certo? Bom, isso é muito simples, muito simples, porque basta eu olhar para a equação dI dt, certo? No tempo t igual a zero, certo? Ela é beta vezes I vezes S dividido por N, tá certo? Menos mi vezes I, tá certo? E eu vou tomar o S em zero. Mas S em zero é N, tá certo? Então, no tempo inicial, dI dt é simplesmente beta vezes I menos mi vezes I, ou seja, é beta menos mi, e I é crescente, ou seja, a epidemia. Se beta menos mi for maior que zero, ou uma coisa que a gente vai chamar de R0, beta dividido por mi, maior do que 1. Tá? Então, essa é a condição para que uma dada população dê susceptível à chegada de um infeccioso com uma certa infecção, tá? essa epidemia acontece naquela população, certo? Então, esse aqui é chamado número de reprodução básico, número reprodutivo básico, R0, enfim. Né? Em tempos de Covid, todo mundo ouviu falar desse número, tá certo? Esse é o R0, certo? Bom, desculpe. Muito bem. Veja também que vamos fazer uma pequena digressão, certo? Veja-se que para qualquer tempo
que temos que DI dt é igual a I vezes beta, S sobre N, menos Mi. E eu batizo isso aqui de R de T, no sentido de que é como se fosse o número de reprodução, só que não no tempo t igual a zero, no tempo t igual a t qualquer. Tá certo? Ele vai depender no tempo através desse. Certo? Muito bem. Então, se R de t for maior do que 1, a epidemia está em fase de expansão. Tá? Mas R de t não é um valor fixo. Tá certo? Conforme o número de susceptíveis, nesse modelo, o número de susceptíveis, ele só pode decair, tá certo? Aqui para o modelo, tá certo? Modelo, tá? ds dt, ele é negativo definido, tá certo? Então, ele só pode decair. Certo? Então, conforme você possa ter inicialmente aqui um R no tempo zero igual a maior que 1, tá certo? Conforme passa o tempo, certo? Então, você tem epidemia, certo? Então, o número I vai crescendo, certo? Mas, conforme passa o tempo, o S vai diminuindo, tá certo? E pode haver uma hora em que esse termo R de T seja menor do que 1, então você vai estar na fase de contração do número de infecciosos. Tá? Esse R de T, ele é objeto de muita discussão e muita besteira que a gente ouve nos jornais a respeito de Covid-19. Nós vamos falar um pouco disso na terceira aula, que a gente vai explicitamente fazer comentários sobre tudo isso, como isso se aplica com Covid-19. Mas, pegando um pouco a grana. Mas você pode falar assim, que beleza, qual que é o mistério do RDT? O mistério do RDT, tá certo? Tem uma pessoa com a mão levantada, é uma questão premente? É a Gina. É a Gina, tudo bom? Não, diga. Eu gostaria de saber, professor, não seria R0 de T maior que 1? Enfim, R0, o zero é por causa que é o tempo zero, certo? É só isso, certo? Então... Mas esse R é o recuperados ou é o R0 que o senhor está me dando? Desculpe, tá certo. Eu esqueci. Esse, obviamente, eu vou fazer um R duplo aqui. Quer dizer, não é o R de T, desculpe. Esse foi uma besteira minha, tá certo? Não é esse cara aqui, certo? O R de T, obrigado por chamar a atenção. Esse aqui é um número de reprodução, quer dizer, número de reprodução, certo? Então, como ele é R de T, também tem um R, eu poderia fazer. Obrigado por chamar a atenção, talvez possa ter ficado confuso, certo? Bom, muito bem. Agora, eu quero uma interpretação nos livros, em geral, ele vem aquele R meio gótico, tá certo? Mas é meio difícil. É R cursivo, certo? Enquanto que o R não cursivo é o removido. Mas é difícil fazer isso na mão. Então, a interpretação eu vou chamar esse R com duas barrinhas, como se fosse números reais, não é número real. Certo? R de T, o número de reprodução, certo? Reprodução no tempo T, né? Certo? Isso aqui eu quero mostrar para vocês que esse aqui é um número de infectados secundários que um dado
infeccioso causa, em média, isso aqui seria o quê? Como é que a gente poderia pensar em o número de infectados secundários que um dado infeccioso causa na média? Então, esse número tem que ser uma coisa que é um produto de tempo. Quanto tempo a pessoa fica infecciosa? Quanto maior o tempo, maior o número de casos secundários que ela vai poder criar, certo? Nesse modelo, por exemplo, a gente não tem hospitalização, nem quarentena, certo? Então, o infeccioso está lá na população, né? Tipicamente, gripe, sarampo, essas coisas. Né? Então, tempo médio de infecciosidade, certo? Vezes. Então, um infeccioso, vezes a taxa de contato que ele tem. Vamos chamar isso aqui de taxa de contato. Contato média na população, certo? Isso, quando a gente faz uma população como uma rede de interações, isso não é assim, certo? Aí vocês vão ver isso no curso. Vezes a probabilidade, que eu vou chamar de beta barra, probabilidade, a probabilidade do encontro do infeccioso ser um encontro que gera um novo infeccioso, certo? Então, você tem o tempo, a quantidade de encontros, vezes a probabilidade desse encontro ser infeccioso. Então, a primeira coisa é que essa probabilidade tem que ser proporcional à fração de susceptíveis que tem. Se não tiver nenhum susceptível, essa infecção nunca existe, certo? Então, seria S dividido por N, mas não é todo encontro entre um susceptível e um infeccioso que cria um infeccioso. Existe uma certa probabilidade, e esse é o beta barra, que eu vou chamar probabilidade de infecção por contato. Tá? Agora, isto aqui, no modelo SR, o que é isso aqui? Esse cara aqui é 1 sobre μ, certo? O K vezes beta é uma constante que eu vou chamar de beta. Certo? Deixa eu escrever mais bonito aqui. Certo? Esse é 1 sobre μ. Esse cara aqui é o que eu vou chamar de beta, certo? E esse é o S sobre N, certo? Então, o R de T definido desta forma, número de infecciosos secundários que um dado infeccioso causa, em média, vai ser beta sobre μ vezes S sobre N, que é o número reprodutivo R de T no modelo CIR. Modelo SR. Tá certo? Então, mostrando que esta condição, veja, a condição R, o número reprodutivo maior do que 1, certo? É uma condição para que, sobre matemática, certo? Se I está crescendo ou não, depende, claro, do produto do que está multiplicando o I aqui, certo? Se é positivo ou se é negativo, tá certo? Muito bem. E eu estou dizendo que a expressão que eu obtive aqui, tá certo? Esta expressão, tá? Ela pode ser reinterpretada, tá? como sendo um número de infectados secundários que um dado infeccioso causa em média, porque o tempo médio de infecciosidade aqui é mostrado que o modelo SR é 1 sobre μ. Eu chamo isso aqui, K vezes esse beta barra, como o beta, tá certo? Que ainda nós ainda vamos discutir o significado do beta e como é que ele usa, tá? Vezes S sobre N, tá certo? Que é a probabilidade do encontro ser comum susceptível na população, tá certo? Então, com isso, eu mostro que existe uma
uma concordância, nesse caso, entre duas definições possíveis, certo? Do número R de T, certo? Ou, por exemplo, do R0, certo? Nesse caso, R0 seria S de 0, S de 0 igual a N, então, daria beta sobre mi, que é o R0, certo? Então, existe uma concordância entre a definição matemática, que é a definição, por exemplo, R0 é a condição de estabilidade do sistema, do ponto fixo do sistema, em que é S igual a N e R são zero. A condição de estabilidade desse ponto, tá? É simplesmente que R0 maior que 1, certo? No tempo zero, R0. Tá? Eu estou mostrando que isso basicamente traduzível, tá? em algo que pode ser interpretado de uma forma realmente mais epidemiológica. Eu tenho o tempo médio de infecções, certo? Eu tenho a taxa de contato e as probabilidades de contato serem infecciosos ou não, que são o beta e o vezes SM, certo? Então, são coisas que têm sentido, certo? Do ponto de vista, se você olhar dados sobre as cadeias de contágio e tudo mais, certo? Então, não é só um aparato matemático nesse sentido, né? Bom, então, nosso último tópico de hoje, certo? É uma outra observação, certo? Uma observação muito bacana. Essa observação é o seguinte: o sistema S e R incorpora a ideia de que a dinâmica epidêmica depende apenas da frequência de S e R. O que quer dizer isso? Vamos escrever aqui a fração do número de susceptíveis. Ou seja, isso aqui é a fração na população do que são susceptíveis, tá certo? Isso aqui é a fração isso aqui é a fração do número de infecciosos na população, e isto aqui é a fração do número de recuperados na população, tá certo? Então, eu posso pegar e substituo nas equações, certo? Essa é uma substituição trivial, certo? Vocês podem fazer, certo? E a gente vai ter, então, as equações agora para S, I e R minúsculos, as frações. Como é que essas frações vão mudando, tá certo? Muito bem. Então, a gente vai ter dszinho, certo? dt igual a menos beta vezes S vezes I. di dt igual a beta vezes S vezes I menos I. E di dt igual a mi vezes R. Qual é a diferença entre este sistema e o sistema de equações do modelo CIR, o sistema completo, tá certo? Esse aqui, tá certo? Se você olha para esse, tem um nzinho aqui, tá certo? Tem esse n no denominador, certo? Quando você substitui I, S e E em termos das quantidades que são as frações, que são denotadas pelas funções em letras minúsculas aqui, some esse n. O que quer dizer isso? Tá certo? Isso quer dizer que a epidemia, numa população
grande é a mesma que numa população pequena. Certo? É claro que pequeno ainda não é tão pequeno que não se possa descrever a população através de funções contínuas, certo? Ou seja, a gente não está falando de 2, 3 pessoas, certo? Né? Mas, por exemplo, certo? A epidemia, todo mundo agora está acostumado com Covid, pode ser qualquer coisa, sarampo, certo? Por exemplo. Né? Em São Paulo, tem a mesma dinâmica que em, digamos, sei lá, vamos pegar uma cidade qualquer, Bauru, tá certo? São Paulo é muitas vezes maior que Bauru. Mas o tempo que a epidemia, a curva epidêmica, tudo, basicamente, é o mesmo, só que escalonado, certo? Então, em termos de frações, é exatamente a mesma epidemia num lugar com uma população maior ou menor. Então, quer dizer, certo? Que a epidemia não depende do tamanho da população neste caso, certo? Neste caso. Muito bem. Muito bem. Isto é verdade, certo? Na medida em que isto é consequência da estrutura social das populações humanas. Por quê? Esse beta aqui, né, eu tinha mostrado que ele podia ser reinterpretado aqui de alguma forma como a taxa de contato médio, certo? Entre pessoas, vezes a probabilidade de que um infeccioso, ao encontrar um susceptível, o infecte, certo? Essa taxa de contato média, certo? É suposta, certo? Não depender de N. Ou seja, o número de contatos que nós temos, potencialmente infecciosos entre pessoas da categoria I com a categoria S, são os mesmos se a população é 1 milhão, 10 milhões ou se for 100 mil. É o mesmo número de contatos. Por quê? Nossos contatos diários, certo? Não dependem. Eu não tenho 10 vezes mais contatos aqui em São Paulo do que teria numa cidade, sei lá, de 1 milhão de habitantes. Eu tenho a mesma estrutura social, certo? Faz com que o número de contatos não dependa do tamanho da minha população, de contatos médios, certo? Tem alguns casos em que isso poderia ser importante, porque quando você tem, por exemplo, aglomerações que só tem nas cidades grandes do que não tem nas cidades pequenas, isso poderia dar alguma variação. Mas aqui está incluída uma característica da própria população humana e que, portanto, não seria a mesma coisa necessariamente para populações, por exemplo, animais ou populações de plantas. Existem epidemias de fitopatógenos, certo? Então, nesse caso, você poderia talvez não ter esse tipo de situação que a gente tem, e veja que a gente só tem essa situação de que a epidemia é dependente de frações, ou dependente de frequências, como é o jargão, porque eu coloquei no meu modelo SIR aqui em cima, certo? 1 sobre N aqui. Se não tivesse 1 sobre N, esse modelo não seria apenas frequência dependente. Certo? Bom, muito bem. Com isso, nós chegamos na parte do fim de hoje, exceto uma coisa. Eu vou mostrar para vocês, pelo menos uma vez, as soluções do modelo SIR. Então, eu vou deixar de compartilhar esta tela aqui, certo? E vou compartilhar uma outra coisa aqui. É pego da internet, porque isso é muito simples de ter, certo? Que mostra... Por exemplo, espero que vocês estejam vendo. Aqui a gente tem
o número de suscetíveis, vocês devem estar vendo a minha flechinha, tá certo? Essa linha aqui é o número de suscetíveis, que inicialmente aqui nessa simulação era 4, tá certo? O número de infecciosos, ele sobe e ele desce, e o número recuperado sempre cresce, tá certo? Então, a única curva seria a curva epidêmica, talvez, vamos chamar assim, que é o número de infecciosos ativos no momento T, número de pessoas infecciosas no momento T. Ela sobe e ela desce, ela não é simétrica, certo? Ela sobe de um jeito e desce do outro. A não simetria dela é importante. É uma epidemia que possa ser caracterizada pelo modelo SR, certo? Ela sobe mais rápido e desce mais devagar, certo? Aqui é o número de suscetíveis, que só cai o número de removidos, que são as pessoas que se tornarem imunes, que só cresce, certo? Então, esse é um exemplozinho, né, de solução. Nós temos alguns poucos minutos ainda nessa aula, então, nós podemos, nesse momento, fazer o seguinte: eu não sei se alguém fez perguntas, eu não acompanho o bate-papo, façam suas perguntas por escrito, eu vou respondê-las, tá certo? Mas a gente tem a possibilidade de quem quiser fazer alguma pergunta agora, pode ser uma ou duas perguntas só, tá certo? Que levante a mão e venha à frente, fale a pergunta e receba a resposta na hora, certo? Então, vamos lá. Eu vou esperar as perguntas. E tenho todo o tempo do mundo para esperar essas perguntas. Então, uma pergunta. Vamos. Esperando. Certo? Podem. Teve uma discussão que apareceu no chat sobre o RT. Não sei se você consegue ver o chat. Agora eu vou poder ver, mas eu tenho que recuperar tudo. Não, eu posso explicar para você o que perguntaram, né? Então, perguntaram, por exemplo, primeiro, você já esclareceu a confusão sobre recuperados, que o RT de produção seria diferente, mas houve também uma pergunta sobre a dimensão do RT, se a dimensão do RT seria diferente da dimensão do R0. Não. Alô, Roberto? Oi. Desculpa, fui eu que fiz a pergunta, porque acho que na verdade, só na hora que você definiu o R de T, que você colocou que estava entre parênteses multiplicando o I. É verdade. Tá, é só porque você definiu lá o R0 como sendo beta sobre mi, é só para essa coisa da dimensão, porque um dava 1 sobre T. Tá? Tá bom, obrigado. Eu não fui muito cuidadoso, tá certo? Eu poderia ter definido, deveria ter feito isso. Eu vou, inclusive, porque essas aulas eu salvo, eu vou colocar na parte escrita da aula, tá certo? O R de T é maior ou menor que 1, se eu compartilhar aqui. Novamente. Está? Certo? De fato, eu fiz uma coisa, que esse R de T aqui, tá certo? Definido desse jeito, tá certo? Isso que é maior que 1, isso aqui, na verdade, isso aqui é R de T vezes mi, certo? Isso aqui. R de T vezes mi, certo? Não, vezes... isso, R de T vezes mi, certo? O R de T, tá certo? É isto aqui, certo? É aquele... a coisa, certo? Então, esse R aqui, esse não era, certo? Porque isso aqui tem dimensão. E o R... Obrigado, Roberto. Certo? Esse cara aqui não tem dimensão, da mesma forma como o R, certo? Obrigado pela alerta aqui, certo? Obrigado a você, Roberto. Um abraço. Muito bem. Mais perguntas? Tem uns 3 minutos.
Tem alguém dizendo eu? Como levantar a mão? Ok, não precisa levantar a mão, vi o que você escreveu. Felipe Tadeu Fiorino Gomide. Pode falar. Olá, bom dia, professor Roberto. Meu nome é Felipe. Nós, na Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, temos um grupo que estamos aí com o objetivo de modelar a Covid em algumas situações. E a minha pergunta, ela não trata sobre os tópicos mais básicos que você elencou aí, e de forma tão bem-sucedida. Eu agradeço a sua explanação. Mas eu queria saber se... o que nos depara o que nos desperta alguma dificuldade no atual momento, e eu espero não estar trazendo uma discussão muito inconveniente para o atual momento, né, da sua explicação, mas é a questão de como utilizar o modelo CIR de uma forma bem sucedida, lógico que isso exige uma certa criatividade, né, para abordar múltiplas ondas, né, de infecção. Eu queria que, se possível, você pudesse dizer a respeito sobre esse tópico, né, porque, como eu havia falado, existe uma criatividade, existem formas de se abordar isso, mas diante da sua experiência, o que você poderia dizer a respeito dessa dificuldade, né, essa restrição que o modelo CIR impõe, de certa forma? E quais... Ok. Veja, essa vai ser, então, a última pergunta, e demais, por favor, escrevam. Nós vamos ver isso na última aula, na realidade, porque o modelo CIR não é um modelo operacional em epidemiologia, é um toy model, sabe? Quer dizer, ele nos permite entender um monte de coisa. Na próxima aula, a gente vai entender comunidade de rebanho, a gente vai entender pico de curva epidêmica, tamanho final de uma epidemia, enfim, um monte de coisas, tá certo? Mas ele não é um modelo operacional, tá certo? Agora, tá certo? O que você tem em termos de curva epidêmica, certo? No modelo só tem um pico, tá certo? Por quê? Porque os parâmetros são fixos, beta em particular é fixo, certo? Bom, primeiro, certo? Modelos para COVID tem que envolver hospitalizados, tem que um período pré-sintomático, removidos que são mortos, removidos que não são mortos, etc. E tal. Isso nós vamos ver, certo? Na última aula vai ser uma ilustração dos modelos que o meu grupo, outros grupos também, trabalham, né? Mas você pode se perguntar, da onde vêm os múltiplos picos, certo? Então, isso vem da não constância no tempo, certo? Dos parâmetros. Então, o beta, que é a probabilidade de contato, certo? Você veja, quer dizer, não é só a probabilidade de contato, mas o que tem mostrado, ele depende do número médio de contatos. Então, se o número médio de contatos diminui, R diminui. É isso que é quando você faz um lockdown. Você diminui o número médio de contatos, então você faz com que faz com que a velocidade, enfim, você tenta fazer com que troque de sinal DI/DT, tá certo? Então, você pode fazer isso diminuindo o número médio de contatos, que afeta lá aquela constante beta, tá certo? Então, com isso, certo? Você diminui. Aí, depois você tem muitas vezes você tem essa volta à normalidade que a gente vê, você está aumentando o beta, o número de contatos aumentou, o número de DI/DT vai aumentar, tá certo? Não tem jeito. Então, a taxa de novos infecciosos aumenta porque aumentou o beta. Tem também a questão, por exemplo, das variantes. Por exemplo, se já tem uma variante que é mais transmissível, é como se ela tivesse um beta maior. Então, mesmo que não houvesse mudanças comportamentais ligadas ao número de contatos, você pode ter um aumento de beta porque você tem essa variante, e essa variante tem associada, entre aspas, um beta maior, e é como se tudo, eventualmente um beta maior, faz com que o DI/DT seja seja positivo e volta a ter o pico, tá certo? A Covid-19, do jeito que a gente a vive, sobretudo no Brasil, mas no mundo também, certo? Ela não é uma epidemia, digamos, selvagem, certo? Há a introdução do elemento das políticas humanas de combate a ela, e isso determina, em grande parte,
essa dinâmica de picos e de vales e tudo mais. Tá? Por aí. Beleza, gente? Espero ter respondido com isso. Mais detalhes na última aula. Então, nós vamos fazer o seguinte, certo? Continuamos amanhã. A gente tem agora um intervalo e vocês têm o outro curso começando às 9h30, se não conseguirem, se todos vocês assistirem também. Então, o link, algumas pessoas não conseguiram entrar, o link será disponibilizado o link da gravação, certo? Eu vou gerar isso agora. Eu vou gerar esse link. Eu vou fazer uma cópia das minhas anotações aqui também, vou salvar um PDF com minhas anotações. E se eu achar que ainda tem perguntas diferentes do que a gente tinha falado aqui, que merecem alguma resposta, eu vou também fazer uma resposta para elas. Bom? Então, até amanhã. Muito obrigado. Então, vejo vocês amanhã. Bye, bye.